se a internet ajudar. Rapaz, mas que dificuldade. Posso conseguir agora. Tá ótimo. Vamos Doutor, lá. estava comentando aqui. Bom, primeiro deixa eu fazer uma correção, né? Falei que era faixa preta, mas é faixa azul. Rapaz, essa correção é importante, senão isso vai me dar um trabalho danado lá na academia. Mas é porque o seu sensei não leu essa obra. Se lesse, ia entregar logo a faixa preta. Não, eles estão olhando tudo, rapaz. Sempre tem um olho amigo. Sei como é que é. Mas, doutor, eu estava falando aqui para o pessoal que estava entrando que eu estou impressionado com o livro e percebo que ele foi escrito para os seus pares, né? É um livro que é um desabafo e uma colocação muito franca, muito direta e sem papas, eu diria. O senhor dá sim, nome, dá número. a ideia, na verdade, assim, até o título é um pouco provocativo, né? O desencantamento, ele não é com a magistratura, é importante frisar isso, né? Uhum. Eu tomei de empréstimo a expressão do Max Weber sobre o desencantamento do mundo, quando você percebe o mundo a partir do mundo moderno, né? Com base na racionalidade, né? Nas evidências, no empirismo, e você põe de lado aquelas narrativas mais mágicas, fabulosas. E, de certa maneira, é isso que eu digo. Assim, eu me desencantei com o pós-positivismo e com a beleza retórica dos princípios, que, na minha opinião, não são nada mais do que uma cortina de fumaça que servem para que os juízes, no fim das contas, decidam da maneira que melhor lhes aprouver, com as suas ideologias de preferência e entrando com os dois pés na arena política e, com isso, contaminando todo o sistema judiciário e criando um perigoso embaralhamento, né, diluindo de uma maneira muito perigosa a separação de poderes. Uhum. Então foi diante dessa situação, e mais do que isso, né, diante do caos prático que todos nós, basta ler os jornais, olhar à sua volta, né, que você percebe a confusão institucional que o Brasil vivencia, o Supremo tomando decisões bastante questionáveis. Você não precisa ser mestre, doutor, basta ser um estudante de direito para você sentir uma certa perplexidade com as decisões judiciais de hoje. E tudo isso, assim, obviamente que isso é multifatorial, eu sempre repito isso, né? Não é um único elemento que gera essa situação. A sociedade é complexa e tudo nos dias de hoje é bastante complicado, tanto que qualquer solução simples para um problema complicado já não está errada, né? Uhum, Mas sim. certamente que a premissa pós-positivista adotada explicitamente pela maior parte, se não pela totalidade dos ministros do Supremo, é um fator certamente que determinante nessa situação que nós vivenciamos nos dias de hoje. Sim, sem dúvida. E não basta, não precisa ser jurista, né? Basta ter bom senso para ver que Exato. hoje tudo é relativo, eis o único princípio Isso. necessário, né? Doutor, Sim. eu percebo muito na sua obra uma base filosófica bem forte, né? Tem com Sim. citações, inclusive, percebo o seu gosto pela filosofia. Agora, Ótimo. a gente vive num ambiente jurídico impregnado de ideologias desde a faculdade, né? As Sim. faculdades já vêm, o senhor é professor universitário. Sim. O doutor Ives Gandra Martins esteve conosco e falou que tudo Grande começou. ministro. Gosto muito dele. Não, veio o tributarista, o doutor Ives Esse, Gandra melhor também ainda. veio. Pois é, mas vieram os dois, e os dois Isso. tocaram nesse assunto do ativismo. O doutor Ives Gandra, pai, falou da dificuldade que se tornou o ambiente quando o STF passou a ser a última instância do embate político, não mais da lei. O Exato. ministro Ives Gandra já classificou o ativismo como uma patologia, uma doença que tem que ser defendida. A gente tem ministros do Supremo Tribunal Federal que dizem que é preciso, às vezes, dar um empurrão na história, né, e trazer áreas iluministas Uhum. para o direito e fazer com que os princípios justifiquem os fins. Ou os meios justifiquem os fins com base nos princípios. Isso me lembra Aristóteles, que pergunta se a gente parte dos primeiros princípios ou se dirige a eles. Mas a pergunta é que no seu livro diz, num dado momento, que eu até anotei aqui, o senhor fala que de uns anos para cá, nosso ativismo judicial, com destaque para o STF e TST, tornou-se insaciável.
Doutor, quando se deu isso, doutor? Pois então, Rafael, na verdade, no capítulo 1 eu tento fazer um breve histórico justamente para situar o leitor diante dessa situação que nós vivenciamos. De onde veio isso? Como isso tomou essa dimensão no Brasil em especial, né? Sobretudo aqui no nosso país. Nosso país virou um grande laboratório para esse pós-positivismo, diria eu, bastante extremado, né? Ou extremista. Um marco histórico, né, para facilitar essa arrumação das ideias, eu diria que foi o término da Segunda Guerra Mundial. Porque a maior parte dos teóricos, especialmente alguns juízes alemães, a quem conta muito bem isso é a professora Ingeborg Maus, né, uma jurista alemã que foi ministra da Suprema Corte alemã, né, eles todos colocaram na conta do positivismo as mazelas jurídicas perpetradas ao longo do regime nazista. Como se o modelo, a concepção positivista de direito, tivesse legitimado aquelas aberrações, aqueles atos desumanos praticados durante o regime nazista, quando, na verdade, era o oposto disso. O juiz nazista nunca foi um positivista. Ele não era deferente à lei. Pelo contrário, quando a lei atrapalhava aquilo que o intérprete máximo do direito alemão, que era o Führer, que era o líder, ou o Hitler, mais propriamente dito, não? Ele vocalizava o espírito do povo, né? O Zeitgeist. Quando você tinha um juiz que entendia que a lei ia de encontro a essa interpretação, ele afastava a lei sem medo de ser feliz e criava um direito mais apropriado, mais adequado, mais moldável à ideologia nazista. Então, o positivismo não era uma concepção amiga ou que necessariamente facilitasse a vida do nazismo, né? Mas foi assim que isso foi vendido e com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, especialmente por conta do julgamento do Tribunal de Nuremberg, onde muitos nazistas disseram, não, mas eu só obedeci à lei e obedeci à lei, eu não posso ser julgado por isso. E aí os julgadores falam, não, mas existem princípios que vão além do texto legal. E aí criou-se essa mítica em torno de um direito suprapositivo. E o justnaturalismo veio com a corda toda, né? Muitos falam da obra do Otto Barhoff, né, que eu cito lá no último capítulo, né, normas constitucionais e inconstitucionais. Muitos autores falam disso, né, da questão sobre as normas constitucionais originárias serem ou não inconstitucionais. Vejam o fundamento do Otto Barhoff, leiam o livro dele. Eu li e ainda fiz uma resenha do livro dentro do meu para facilitar a vida do leitor, mostrando que ele era um justnaturalista de mão cheia, ele não se esconde, ele diz, nós de fato devemos fiscalizar o direito positivado, temos princípios e valores que vão além do texto. A Câmara dos Deputados alemã, ela é meio refratária a essa ideia, porque sabe que isso pode virar uma dinamite, uma bomba, explodir o direito alemão, mas mesmo assim, vamos lá que é possível, sim, a gente confiar nos juízes da Suprema Corte para cumprirem esse papel, e por aí foi, né? E essas ideias justnaturalistas ganharam uma roupagem nova a partir da constitucionalização do direito. Mas essa constitucionalização tem na sua origem justamente essa matriz justnaturalista. O tribunal alemão, numa decisão, né, também muito conhecida do caso Luth, em 1958, ele enfatiza a ideia da Constituição alemã como uma ordem objetiva de valores. Veja a expressão, ordem objetiva de valor. O valor, aquilo que é bom ou é ruim, ele é intrinsecamente subjetivo. Porque para você, por exemplo, a privacidade pode ser mais importante do que para mim. Se você tiver uma amiga, uma tia, uma filha, algum parente que sofreu um abuso, uma violação severa, grave da privacidade, e isso nos dias de hoje não é incomum, isso pode ter marcado a sua vida, pode te dar uma sensação de tristeza, de angústia, muito maior do que em outras pessoas que não tiveram esse tipo de experiência. Então, o que eu quero dizer é que o valor, aquilo que é bom, é claro que nós podemos chegar a consenso sobre o que é bom ou é ruim. No mundo de hoje, nós temos alguns consensos muito simples. Né? Aquele exemplo lá do segurança da Supervia aqui no Rio de Janeiro, que deu chibatadas no passageiro para ele entrar no vagão. Sim. Eu acredito que seja aqui, usando a expressão do Rawls, um consenso sobreposto de que aquele ato é um ato deplorável, desprezível, não é aceitável. Então, não preciso gastar muita energia para te convencer disso. Mas há situações em que a discussão
caminha para um desacordo moral insolúvel. E aí, quem decide esse desacordo moral sobre o que é bom ou sobre o que é ruim? Nas democracias, essa decisão extremamente difícil, ela é pautada pelo voto. O voto da maioria define a solução definitiva. E isso fica nas mãos do parlamento. Mas no Brasil, e dentro dessa concepção pós-positivista, não. A decisão final sobre o desacordo moral não está mais nas mãos da democracia, do parlamento. Está nas mãos dos juízes, especialmente dos juízes de cúpula, dos juízes das cortes constitucionais. Por quê? Porque eles conseguem acessar uma ordem, entre aspas, objetiva de valores. Então, se a Constituição ela é objetiva, ela é presumidamente racional, ela pode ser trabalhada, ela pode ser manuseada com esses princípios que eu brinco que são gasosos. Eu faço uma referência a um autor americano que fala que o princípio é o éter do século XIX, que permeava todo o universo e ninguém via. E o princípio ele tem um pouco essa natureza gasosa, né? Você fala, você ganha um certo ar de erudição, você gera uma presunção de intelectualidade no que você está dizendo, mas, na verdade, o significado dele é extremamente indeterminado. O princípio não tem nenhum operador deontico, ele não diz o que é obrigatório, não diz o que é permitido, o que é proibido, ele não diz qual é a conduta que nós devemos observar, ele não dá consequência para um eventual descumprimento da conduta que você nem sabe qual é. Então, o princípio é de uma generalidade tão imensurável que ele simplesmente ele é fluido. Obviamente que ele está ali, é uma ideia, permeia a sociedade, ele é verbalizada pelo legislador, valores que institucionalizados se tornam princípios, mas eles apenas, como dizia o velho e falecido Kelsen, eles influenciam, mas não necessariamente determinam uma decisão. Quando o parlamentar ele vai fazer uma lei, ele pode ser influenciado por um princípio, mas não só isso vai determinar o resultado do processo legislativo. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que pensa a nossa querida filosofia. Há interesses econômicos, interesses sociais, o contexto, a maioria política, as conversações. E a mesma coisa se aplica ao colegiado de um judiciário. Quando os julgadores vão decidir com base em princípios melífluos, fluidos, gasosos, quem disse que são esses princípios a razão determinante do julgamento? E por trás dos princípios não há opinião do julgador sobre o que é bom ou o que é ruim? Não há outros interesses? Muitos republicanos, e outros talvez não, que também influenciem esta decisão. Então nós recaímos num limbo, num terreno obscuro que fere de morte a credibilidade e a legitimidade do judiciário. Então eu sou juiz, Rafael, há quase 21 anos. Eu sou juiz desde julho de 2000. Então já tem uma estrada na magistratura e eu percebi, especialmente nesses últimos anos, como a concepção pós-positivista do direito tem feito mal às nossas instituições e ao nosso direito, especialmente. Nós não sabemos mais o que é direito, nós não conseguimos mais identificar o direito, porque constar do texto positivado virou um detalhe. Vejam o caso, um exemplo que eu tenho dado com muita frequência, porque foi bastante oportuno para esses seminários, esses lives que eu tenho feito, que é o caso da dispensa em massa, dispensa coletiva que aconteceu na Bahia por conta do fechamento da Ford. Hoje em dia, após a reforma trabalhista, há o artigo 477 IFENHAR, que expressamente permite, é uma permissão forte, operador deontico, é aquilo que cria a regra de conduta, é o elemento essencial de uma regra de conduta. A conduta é dispensa coletiva, operador deontico, permissão forte, ou seja, explicitada na regra. De que maneira? Da mesma forma como se faz uma dispensa sem justa causa individual. Essa foi a decisão do parlamento. É uma regra que está em vigor. E ao que me conste, sua constitucionalidade não foi sequer questionada ou posta em xeque em nenhum lugar do Brasil. Não obstante isso, um juiz lá do TRT da 5ª Região simplesmente anulou, ou numa liminar ele suspendeu a decisão do empregador de dispensar coletivamente aqueles empregados. E como é que ele fez isso? Com base em princípios. Princípio da negociação coletiva, princípio da proteção do emprego e mais outros princípios que você pode inventar. Porque essa é uma outra característica também dos princípios. Eles não precisam estar escritos.
você pode criar o seu princípio, Rafael. Em vez de você for... assim, sob medida. Na verdade, agora fazendo um bate-bola, né? É importante frisar que judiciário não é apenas juiz. Judiciário é juiz, é advogado, é promotor, é serventuário, é todo mundo junto e misturado. Não é verdade? A OAB faz parte das bancas dos concursos. A OAB integra o Supremo, integra o STJ, integra o TST, integra os tribunais regionais. Então, nós estamos todos juntos. Muitos advogados que estão... Isso já dizia o falecido Antonin Scalia, que é um juiz que eu admiro muito, né? Admirado, já falecido. Quando o advogado ele vê no direito positivo uma dificuldade, um obstáculo para a sua causa, ele é o primeiro a incentivar o juiz a se desviar do direito positivo a caminho da metafísica, das ideias abstratas, filosóficas, que melhor caem na sua retórica, na sua narrativa. Então, todos nós aqui temos a nossa parcela de culpa nesse cenário em que nós entramos. E aí, voltando, só para não fugir daquele ponto que você mencionou, que é muito importante, chegamos ao tapetão político. O judiciário vira um grande terceiro turno de votação. Porque se você é um partido minoritário, né, politicamente, você tem dificuldade de aprovar ou de bloquear as ideias que estejam em gestação lá no parlamento. E você perde, para onde é que você vai? Você vai para o judiciário. E um judiciário que não tem receio, não tem pruridos em trabalhar com ideias morais dentro do cenário político, falando de princípios que tem um conceito tão aberto que cabe tudo ali dentro, pronto, você já tem toda uma mistura entre judiciário e legislativo que, na verdade, submete, subordina o legislativo ao judiciário. Porque também essa concepção de direito fez com que o Supremo, especialmente, virasse um superpoder que se sobrepõe a todos os demais. A ideia de que o Judiciário ou o Supremo detém a palavra final sobre a interpretação da Constituição, ela tem que ser vista com muito cuidado, né? Em causas individuais, subjetivas, né, interpartes, é até compreensível que seja assim, porque toda discussão tem que ter um ponto final. A gente não pode ficar com um processo, uma discussão, o acertamento lá da fase de conhecimento para a vida inteira. Em algum momento, isso vai ter que encerrar para o bem ou para o mal. E a gente sabe que o juiz é um ser humano que vai poder acertar ou errar. É da regra do jogo. Eu sempre falo com meus alunos, né, que o processo é um mecanismo imperfeito de solução de problema. É o que a gente tem. Agora, em questões que envolvam uma jurisdição concentrada, né, um juízo supostamente objetivo, por que a palavra final deve ser, olha o imperativo, deve ser do Supremo? Isso não está escrito na Constituição. O que a Constituição diz é que o Supremo é o guardião da Constituição. Mas também é o presidente da República e o parlamento. Todos eles são órgãos de cúpula, poderes independentes e harmônicos entre si, que todos, juntamente, possuem o dever de zelar pela Constituição, pelo significado, especialmente pelo que está escrito explicitamente na Constituição. Então, é um cuidado, assim, é uma sintonia fina, porque, do contrário, quando você tem um poder atropelando os demais, surge a hipótese, como falou, inclusive, o professor Ives Gandra Pai, em algumas entrevistas, eu não sei se ele chegou a falar diretamente para você também, né, ele resgata aquele artigo 142 da Constituição. Sim. É um artigo que estava completamente esquecido, mas está lá, positivado, e ele traça, né, um papel importante para as Forças Armadas que, por conta do nosso passado histórico, ainda muito à flor da pele, gera muita arrepios. Resistência por parte da teoria. Mas essa resistência, ela esbarra no que está escrito por ali. Os representantes, os líderes, né, dos poderes, eles podem acessar as Forças Armadas quando houver uma ruptura institucional. E eu acredito que, se já não passamos desse ponto, né, estamos muito perto disso. Né? Então, eu acredito que, para a gente tentar amenizar o problema e dar um passo atrás sem ruptura, né, baixando a temperatura, um movimento singelo, humilde, intelectualmente honesto, seria escolhermos uma nova concepção de direito. Porque eu, inclusive, digo isso, né? A escolha da concepção do direito que melhor se adequa ao nosso país é nossa, é você, sou eu, que escolhemos qual é a concepção do direito que você acha mais adequada. Eu já fui um pós-positivista.
né? Eu fiz mestrado, doutorado, tudo na UERJ em Direito Constitucional. Eu peguei essa onda subindo, né? Mas eu percebi que ela não estava indo bem, que estava nos levando para um precipício institucional, social, para o caos. E aí eu parei, não, vamos retornar ao positivismo jurídico. E aí foi toda essa ideia, né? Especialmente no ano passado, durante a pandemia, que eu consegui organizar e colocar em formato de um livro. Como você disse, eu tento ser o mais sincero possível. Eu tento, apesar de serem temas difíceis, que necessariamente esbarram em teorias complicadas, como a teoria do Habermas, a teoria do Joseph Raz, teoria própria do Scalia, né? Falo de vários temas que são supostamente bastante intrincados, mas eu tento descomplicá-los sem perder o conteúdo, com uma linguagem o mais acessível possível, com muitos exemplos. Eu dou muitos exemplos para tentar ilustrar. Porque o exemplo ele te expõe, né? Para o bem ou para o mal. O que você entende discorda ou você entende e concorda. Mas o importante é você ser compreendido, né? Já dizia o Schopenhauer. Sem dúvida nenhuma. A arte de escrever. A arte de ter razão, né? Como ter razão, né? Mas ele tem um outro sobre a arte de escrever. Isso eu não li. Mas o livro é precioso porque ele pega esse assunto espinhoso, mas é uma leitura muito agradável. É como se fosse um bate-papo e pega questões muito profundas, filosóficas e tudo mais, mas vem tudo mastigado para a gente. Estou achando maravilhoso que eu não terminei ainda. Mas, doutor, a gente tem nesse contexto todo, onde os princípios, quando torturados, confessam qualquer coisa e justificam qualquer situação, a gente ainda tem o agravante dos múltiplos juízos monocráticos em tribunais superiores, ou até mesmo em TRTs, né, ou tribunais de justiça, pedidos de vista que são obstáculos, né? Tem o caráter obstrutivo de uma agenda que às vezes é do Poder Executivo. Nós temos situações que emperram o Brasil, assim, o empresariado, emperram a sociedade, interferem diretamente na sociedade, e a gente vê a jurisprudência mudando sem que haja um fenômeno legislativo ou social que justifique essa mudança. A gente chega ao cúmulo de viver essa insegurança, e essa discussão, de ter essa discussão, já é absurdo, se está ou não se está invadindo o poder um do outro. O senhor vê com essa preocupação objetiva do 142 da Constituição, o senhor acha que estamos nesse caminho? Esse caminho é um caminho político, né? Não obstante haver uma regra jurídica, né, positivada, explicitada na Constituição, a invocação, a aplicação dessa regra, ela tangencia, se você fizer uma alegoria gráfica, né, as bordas da institucionalidade do Brasil. Quando você usar aquilo ali, você está realmente no limite de um poder jurídico com poder de fato. Então é muito complicado, né? Porque a decisão sobre o uso daquele dispositivo é uma decisão muito séria, que gera uma repercussão em cascata, cujos desdobramentos nós não sabemos muito bem quais seriam. Então, antes de pensar em aplicá-lo, volta ao ponto. É importante encontrarmos caminhos para aliviar essa panela de pressão. E um desses caminhos é justamente essa mudança da concepção do direito no Brasil. De fato, assim, possível porque os inquéritos do Supremo, né, algumas decisões que têm sido tomadas, né, sob o ponto de vista de teoria, de direito positivado, de convenções, da maneira como o nosso direito foi estruturado na Constituição de 88, é difícil, é quase impossível de você conseguir explicar aquilo para um aluno, para uma pessoa, para a gente que é da área, realmente aquilo causa muita perplexidade. E eu tenho que ter muito cuidado para falar sobre isso, porque eu sou juiz, e a LOMAN, ela restringe bastante a minha liberdade de expressão. Estou colocando um kimono justo. Exato. Mas, sob o ponto de vista teórico, é um dispositivo que está ali e poderia ser aplicado. Agora, a decisão cabe aos atores mais importantes, aos líderes, né, aos presidentes da Câmara e do Senado, até o próprio presidente do Supremo também é um presidente de poder, poderia invocar o 142. Todos podem, agora a decisão é política. Essa decisão conta com a simpatia dos políticos? Eu não vejo assim.
né? No cenário de hoje, eu não vejo essa disposição de aplicação do 142. Logo, qual seria um caminho mais interessante? Volta ao retorno ao positivismo. Porque até sob o ponto de vista, porque eu já falei da crise institucional, mas o pós-positivismo também contribui muito, muitíssimo, na verdade, para essa brutal insegurança jurídica que nós vivenciamos hoje em dia. Você veja, na minha área, por exemplo, foi feita a reforma trabalhista. Isso foi em 11 de novembro de 2017 que entrou em vigor, a Lei 13.467. Até hoje, nós temos dezenas de arguições de inconstitucionalidade de diversos aspectos da reforma, que estão todos eles baseados em princípios. É princípio para lá, é princípio para cá, e tudo isso para tentar invalidar uma decisão da maioria política do momento. Eu, nesse livro, eu cometo até uma heresia perante os constitucionalistas, muitos dos quais são meus amigos, conheço vários. Mas eu defendo que nós tenhamos uma concepção da Constituição como uma ordem marco ou uma ordem quadro, né? Recuperando uma ideia lá do Ernest Forshoff, né, que falava que a Constituição, como ela está hoje, ela pode ser capaz de regulamentar tudo, até o uso dos termômetros pelos médicos, fazendo uma ironia, né? Uhum. Mas a Constituição como ordem marco significa o seguinte: onde a delimitação, você tem as regras constitucionais. As regras explicitadas, positivadas na Constituição, né, com as suas ordens, proibições e permissões, são os limites duros que o legislador ordinário não pode ultrapassar. E existem aquelas super regras ainda, né, que são os limites ainda mais intensos, que mesmo o constituinte derivado também não poderia ultrapassar, desde que no formato de regra. Uhum. Dentro do quadro, onde não há regra, você dispõe da discricionariedade legislativa, de modo que o legislador pode, né, politicamente, formando a sua maioria, tomar as suas decisões. Então, as inconstitucionalidades, elas só poderiam ser arguídas com base na oposição ou com a antinomia da superior com a inferior entre regras. Já falado, o próprio Robert Alex, ele fala no livro dele que não há conflito direto entre princípios e regras. Não há, e o Norberto Bobbio, também outro clássico, né? Ele já dizia também que não há antinomia entre princípio e regra. Por que não há? Como eu disse antes, repito, princípio é gasoso, não tem nada ali dentro. Não tem conduta, não tem operador deôntico, não tem consequência. Você não sabe o que é aquilo ali. A regra não. Então, você opor um gás com um pedaço de rocha, né? Você não tem como fazer uma oposição. Agora, uma regra constitucional, sim, pode se opor a uma regra legal. E quando isso acontece, você detém a inconstitucionalidade. Pense na revolução que seria no direito brasileiro se a Constituição e os juízos de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade passassem a ser enxergados dessa maneira. Isso já teria uma enorme clareira, abriria uma enorme clareira de segurança jurídica e de possibilidades legislativas. O legislador ia ficar menos amarrado. Aí fala, mas o nosso legislativo é muito problemático também, não é confiável. Sim, mas aí é a beleza da democracia. Como dizia o Churchill, né? Ele é o pior sistema depois de todos os outros. Aí nós teríamos mais pressão em cima dos parlamentares. Sim. Hoje em dia, com internet, com publicidade, transparência, nós teríamos mais cobrança. Eles iam pensar 10 vezes antes de fazer igual uma PEC dessa, como estavam querendo, supostamente para regulamentar a imunidade. E aí a democracia é lenta, mas ela é pedagógica. As pessoas vão amadurecendo, vão aprendendo e as coisas iam se acertando. Não gostou? A democracia, o que? Ela permite, como já dizia outra pessoa também que é conservadora, Thatcher, né? Que você consiga substituir os piores. Ele é ruim, você tira ele de lá, não vota mais nele. E aí você tem essa renovação. O judiciário, quando se apropria desse discurso, nós estamos num pepino muito grande, porque nós somos vitalícios. E isso, nós juízes de primeira, segunda, até terceira instância. Os ministros do Supremo, eu diria que são mais do que vitalícios, porque... Doutor Fábio congelou.
Tá Vocês ouvindo? estão me ouvindo? Tá? Agora tá picotando. Ah, voltou. Voltou. Mas os juízes do Então, Supremo são mais vitalícios por quê? mais vitalícios porque eles são atingíveis por si próprios, né? Eles julgam a si mesmos, ou então são avaliados os pedidos de impeachment no Senado. Mas o Senado não aprecia nenhum pedido, né? Então você tem uma situação bastante complicada, de novo, institucionalmente no Brasil. Né? Então, essa visão mais autocontida do judiciário, com um material normativo a ser trabalhado mais simples, mais mastigado, amenizaria muito os problemas. Então, na primeira parte do livro, eu enfatizo muito isso, né, resgatando essa primazia, esse protagonismo do legislador na inovação normativa, e, no segundo momento, enfatizando a coadjuvância do juiz no Estado democrático e constitucional. Porque o Estado, quando é democrático e constitucional, ele é um tanto quanto paradoxal. Porque ele deixa a democracia correr, nós votamos, nós, os nossos representantes, mas a premissa de qualquer constitucionalidade normativa é a desconfiança no parlamento. Isso vem desde a Constituição, né, do modelo norte-americano, depois entra com força na Europa continental no pós-Segunda Guerra e chega na América Latina. Então, nós temos ali um órgão de controle com a Constituição do lado, né, olhando com lupa os atos do parlamento. Perfeito. Desde que isso seja feito com base em regras constitucionais. Né? Então, é um papel de coadjuvante e o juiz, no seu dia a dia, no feijão com arroz, em situação normal, ele trabalha com regras. Né? Operador deôntico, estrutura hipotético condicional, se trabalho mais de 8 horas, então pago adicional de 50%. E é assim que funciona na maior parte dos casos. Mas, e aí entra a segunda parte do livro, Rafael, que é aquela parte em que você se depara um pouco com o que o ministro Ives Filho, né, chamou de doença, de anomalias, de patologias sistêmicas. Essas patologias, elas são inevitáveis em qualquer sistema jurídico. Mesmo o melhor sistema jurídico do mundo, ela sofrerá de várias anomalias, de patologias. Quais são elas? Aí eu falo das lacunas regulatórias, quando você se depara com um caso muito importante, uma situação muito problemática, mas que não possui uma regra jurídica positivada tratando daquela situação. Eu falo das antinomias, né, quando você tem diversas regras, ou algumas, entrando em rota de colisão, às vezes no mesmo nível normativo, promulgados no mesmo momento, não dá para você resolver como é que você vai solucionar aquela situação. Falo das lacunas axiológicas, não a da de Pietro, eu trago aqui, eu me reporto muito à teoria do professor Eugênio Buligin, né, um professor russo, radicado na Argentina, escrevia muito com o Carlos Althusser, um dos maiores teóricos do direito da atualidade, que falava da possibilidade de um juiz se deparar com uma situação absurda ao aplicar uma regra. Diferente da lacuna regulatória. Na lacuna regulatória você tem um buraco, você tem um vazio. Você tem que preencher esse vazio. Então você dispõe de 2 momentos de discricionariedade forte. 1, identificando o vazio. E 2, preenchendo esse vazio. Na lacuna axiológica, não. Você tem uma regra, mas ao aplicá-la, isso vai gerar um absurdo tremendo. E o conceito de absurdo tem que ser algo que seja muito próximo de um consenso, como aquela chibatada que eu falei para você. Né? Um exemplo que eu também tenho dado é da decisão do ministro Marco Aurélio, que, com base na aplicação da alteração lá do Código de Processo Penal, que fala da revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, soltou o traficante. O número 2 do PCC, a organização criminosa mais poderosa do Brasil. Né? Quando, na verdade, e o que aconteceu? Ele foi solto, o ministro Fux tentou reverter a decisão, gerou até um desconforto entre ambos, mas ele tentou reverter, não deu tempo, porque imediatamente ao sair, ele desapareceu, sumiu do mapa. Porque virou um princípio. Muito poderosa. Virou um princípio, ninguém pega, né? Ninguém pega. Então, assim, você poderia criar ou uma nova forma de interpretar, agregando outros elementos, criando uma sistematicidade na interpretação. Eu faço até um passo a passo nisso. Mas se eu não houver jeito, o absurdo for muito frontal, você tem autorização para derrotar uma regra, suspender a sua eficácia. Quem foi o primeiro a falar sobre isso foi um positivista. Foi o Herbert Hart, no artigo lá na década de 50.
né? E essa é uma ideia. Óbvio, isso é uma bomba atômica, né? O positivista só deve usar essa metodologia no último dos casos, né? Mas ela estaria à disposição para solucionar uma anomalia. E, por fim, eu trato das lacunas constitucionais, porque é um Deixa eu só conceito... pegar um parênteses. Nesse trecho de fechar as lacunas, o senhor usa tapar as lacunas, os buracos Isso, da lei. O sim. senhor é professoral. Só faltou um quadro negro ali, porque o senhor diz como fazer, né? Como É, fazer é maravilhoso. eu tento, Vou- eu tento dar um passo a passo ali, né? Porque eu tento resgatar, Rafael, conceitos clássicos, tradicionais do direito. O próprio positivismo jurídico, eu faço menção a um trecho de um livro de dois professores, que eu gosto muito, do Daniel Sarmento e do Cláudio Pereira de Souza Neto, dois constitucionalistas que eu respeito muito e que são pós-positivistas, mas eles mesmos dizem, né, você dizer que é que é um positivista nos dias de hoje é quase como você falar um palavrão. É feio, não fica bem. Você parece uma pessoa anacrônica, desatualizada, você não conhece o direito, você é positivista. E quando, na verdade, o positivismo é uma concepção extremamente bem feita, sofisticadíssima, que traz muitas soluções e ela tem uma virtude que, para mim, é fundamental em relação ao pós-positivismo. Porque tanto o positivismo como o pós-positivismo, eles se deparam com essas anomalias. No dia a dia, o positivismo dá de 10 a 0, porque ele trabalha com a regra, ele facilita, gera previsibilidade, segurança jurídica, e o positivismo transforma tudo em bagunça. Você nunca sabe se um caso é fácil ou um caso é difícil, porque você sempre pode tirar um princípio da cartola e fazer o que te der na veneta. O positivista não faz assim. Agora, quando você se depara com um caso mais complicado, chamado hard case, um caso difícil, o positivista, ele é mais franco, ele é mais transparente, ele se expõe mais, ele é mais aberto, ele é mais responsável, ele diz a que veio, ele não se esconde atrás de um princípio gasoso. Ah, não, segundo o princípio da dignidade humana, a solução só poderia ser essa. Não, isso é uma balela. A solução poderia ser qualquer outra. Você poderia ter 10 decisões diferentes e você escolhe uma, se esconde atrás do princípio e diz que só poderia ser aquela. O positivista não age assim. Ele é mais aberto, ele é mais franco nas suas razões. E aí eu indico, eu sugiro até um caminho que tem sido utilizado muito pelo Fux, pelo ministro Fux nas suas decisões do Supremo, que é você começar, nessas situações mais difíceis, você pensar muito nas consequências da decisão. Quando eu decido algo numa situação muito complicada, que vai dar polêmica, né, que o debate é acirrado, que há aquele desacordo que não consegue ser solucionado, eu sou a autoridade, eu tenho que dar um ponto final naquilo. Qual é um caminho a ser seguido, na minha opinião? É pensar na consequência prática daquela decisão. Né? Você pega ali um pedacinho do chamado pragmatismo, né? Sobre o aspecto do consequencialismo. Vamos pensar prospectivamente para o futuro. Se eu decidir assim, eu antevejo tais e quais resultados. Então, eu considero que esses resultados são bons por isso ou por aquilo, e eu vou decidir dessa maneira. Olha a diferença. Eu estou dizendo para você que a opinião é minha, eu sou franco, eu sou responsável, eu respondo pela decisão que eu tomo, eu não estou me escondendo atrás de um princípio vago, eu sou explícito na consequência que eu entendo que acontecerá, coisa que, inclusive, está na lei de introdução à norma do direito brasileiro. Né? Lá você tem um dispositivo, lá no 20 e tantos, que diz lá que o juiz deve dizer, deve falar sobre as consequências da sua decisão. E vocês, que são os destinatários da decisão, podem fiscalizar. Se a consequência é aceitável. 2, se ela é aceitável, se ela aconteceu no mundo real. E 3, se ela aconteceu no mundo real, se aquilo foi bom ou ruim para a sociedade. Eu posso ter a melhor das intenções e fazer uma bobagem. E aí, o que acontece? No futuro, isso pode ser cobrado, ou então você pode mexer e acionar o parlamento para que ele mude aquele estado de coisas derivado de uma decisão judicial. As instituições funcionariam de uma maneira muito mais transparente e o judiciário angariaria muito mais legitimidade, né, para solucionar esse problema. Então, o positivismo ele é muito mais virtuoso. Ele permite que o juiz adquira, ele conquiste mais credibilidade da sociedade. Porque quando você tem uma decisão, especialmente num colegiado importante como o do Supremo, de 6 a 5, e todo mundo falando de princípio,
No final das contas, você vê que o princípio ali não serviu para nada. Cada um falou o que quis, deu a sua opinião pessoal e vamos para a votação. Muito semelhante ao que acontece no parlamento. Agora, o parlamento é eleito, ele é politicamente responsável, ele tem accountability, ele presta contas para a sociedade. Né? O judiciário, não. E como é que aí ficamos num beco sem saída. E quando você coloca a sociedade num beco sem saída, coisa boa não vai derivar dali. Sim, e o que a gente percebe hoje, a sensação que dá, é que o judiciário passou a ser a mente legislatórios, né? O judiciário sabe o que o legislador quis. E às vezes o legislador está vivo e poderia explicar, como foi o caso agora, domingo passado, vamos falar dele aqui de novo, o doutor Ives Gandra Pai chamou o redator do que ele quis dizer com palavras, votos e esqueci outra expressão, do caso da prisão do Palavras, Daniel Silveira. Votos e opiniões. E opiniões, exatamente. E é isso aí, é inviolável. Pois é. Mas Então, na verdade, assim, essa é até uma regrinha de hermenêutica que eu coloco no capítulo 8. Né? E aí, qual é o meu segredo do sucesso que eu tento acertar aqui, Rafa? Eu trago uns argumentos de autoridade para ficarem do meu lado. Eu não estou falando sozinho. Quando eu falo, por exemplo, de que a interpretação de um texto normativo, estruturado em formato de regra, deve ser feita da maneira mais simples, com a linguagem mais comum, com a linguagem ordinária, que muitos autores dizem que é uma maneira tosca, que é a chamada interpretação gramatical, que ela seria ruim, de baixa qualidade, eu digo que não, isso é um equívoco. E não sou eu que estou dizendo sozinho. Eu trago Neil McCormick, que inclusive se intitulava pós-positivista. Eu trago o professor Robert Summers, que organizou várias coletâneas importantíssimas sobre teoria do direito, direito comparado. E eles estruturaram um passo a passo na interpretação do texto, dizendo exatamente isso. Olha, comecemos pelo mais simples, o significado que é compreendido por todos que falam aquela língua, aquele idioma. Então, palavras, votos e opiniões. Qual a extração semântica destes enunciados linguísticos? O que você extrai dali? Vamos extrair o que é mais óbvio para a sociedade. Se isso gerar algum desconforto, entrar em rota de colisão com alguma outra regra, aí você dá um passo além, tenta sistematizar a sua interpretação, trazendo outra regra para reforçar a sua ideia. E no final das contas, se nada disso funcionar, eles falam da interpretação teleológica, né? Mas eu já superei essa ideia de interpretação teleológica. Isso é uma outra maneira de você falar interpretação através de princípios, de finalidades, de fins. E eu digo que, novamente, você recai no mesmo erro. Então, eu tento sugerir a substituição de interpretação teleológica, se você chegar a esse ponto, por uma interpretação pragmática ou uma interpretação consequencialista. Extraia do texto aquele significado que produzirá melhores consequências para a sociedade, ou naquele caso concreto. Maravilhoso. E nisso é um outro aspecto também que agrava muito toda essa questão de insegurança. Eu já vi até um jurista falar que a culpa é da TV Justiça. Que a gente tem, bastava dizer acompanha o relator, mas não, são 2 horas de ensinamentos para mostrar cultura e tudo mais. E, às vezes, o resultado do voto, o resultado da decisão é incompreensível. Até para operadores de direito. Eu, numa ocasião, fui a uma audiência e o juiz era um juiz substituto, ele falou assim, doutor, eu nem tinha sentado à mesa ainda. Doutor, vou sobrestar porque chegou uma decisão do Supremo que questões envolvendo o sindicato agora está com repercussão geral. Aí eu sentei à mesa e falei, doutor, posso ver? Ele disse, não, claro. Aí eu li, não tinha nada a ver com o caso. Mas eu tive que ler umas 2 vezes. Falei assim, senhora, não tem nada, não tem. Isso aqui está dizendo no caso assim, Y. Ele falou assim, pô, ele também escreve enrolado pra caramba. O juiz, podiam dizer fácil, né, que veio. E é um problema, é uma vaidade às vezes. Eu não sei o que é isso, eu não consigo compreender. A deliberação colegiada no Brasil também é algo que deveria ser repensado, né? Porque, vamos começar no órgão de cúpula, no Supremo. O que acontece? A deliberação ou o pensamento plural, né, aquela ideia do teorema de Condorcet, né, várias cabeças pensam melhor do que uma, serve para que o resultado final seja mais rico do que a decisão de uma pessoa solitária. Eu sou juiz de 1º grau, eu decido sozinho. São as minhas ideias, as minhas convicções, as minhas interpretações que geram a sentença. A rigor,
a decisão de segunda instância ou das outras instâncias seriam melhores, de melhor qualidade, né, jurídica do que a minha. Porque você teria várias cabeças diferentes pensando sobre aquele problema. Né? Pessoas de origens diferentes, com experiências diferentes, com visões diferentes, enriqueceriam aquele debate. Então, o que você pensa pode ser diferente do que eu penso, eu posso apontar um erro seu, você pode apontar um erro meu, e a gente vai chegando no denominador comum. Só que isso não acontece assim. Né? A gente sabe como funcionam as decisões colegiadas. Ou são as decisões em bloco, né, que vai todo mundo seguindo, ou então são aqueles debates, como a gente vê na TV Justiça, onde não há diálogo. Um chega e lê lá suas 200 páginas de voto. Aí vem o próximo e lê lá 350 páginas de voto. Vem o seguinte, a sessão dura 8 horas para jogar um processo e no final você não conhece o resultado. Porque como é que você vai fazer o recorte daquelas opiniões? São, sei lá, centenas, dezenas, quase milhares de páginas com teorias e teorias e teorias. E eu sempre disse isso. Você quer elocubrar, você quer pensar, refletir sobre o direito, né? Ser mais demorado no seu raciocínio, escreva um livro. Decisão judicial, ela é feita para ser simples, objetiva e direto ao ponto, resolver o problema, todo mundo que tem que entender. Essa é a ideia. Você não tem que querer passar um discurso academicista dentro de uma decisão judicial. Não é o lugar apropriado para isso, na minha opinião. É claro que a teoria, a academia com a prática forense, quando você consegue entrelaçar ambos, é o melhor dos mundos. Eu tento isso há muitos anos. E é difícil, é muito difícil. Agora, não necessariamente você tem que dar ênfase a um em detrimento do outro. E isso acontece também de vez em quando e gera essas aberrações que a gente está vendo por aí. Então, todo cuidado é pouco quando você vê uma decisão sobre a qual você não entende o resultado, né? ou que cria uns malabarismos verbais muito grandes, né, para transformar o quadrado no redondo, trazendo teorias rebuscadíssimas que servem de novo, com uma boa e velha cortina de fumaça. E pode apostam vocês todas elas com base em princípios. Sem dúvida. Realmente é uma coisa que aboliram o acompanha o relator ou acompanha a relatora, que ia poupar muita coisa. Simples, aí a justiça é lenta, vamos dar uma solução, vamos começar a decidir monocraticamente. Então a gente tem Se 11 situações. Exato. Aí falam de 11 Supremos, 11 ilhas de decisão, aí os pedidos de vista que deixam lá, não tem um prazo para retornar à discussão. Então você tem aí uma questão também de desenho institucional. O próprio Supremo, acho que já está começando a se debruçar sobre isso, porque já está ficando estranho novamente. Um único ministro tomar uma decisão que afeta um outro poder inteiro, um único ministro mandar prender um deputado. Aí, obviamente, depois vem o ad referendo do plenário, mas ainda assim, né, é algo muito grave para uma única pessoa no órgão colegiado assumir essa responsabilidade. Né? Sem dúvida nenhuma. E gera esses efeitos colaterais, né? Essa insegurança jurídica, essa revolta popular. Hoje, qualquer botequim falam do Supremo. O Supremo não devia ter esse holofote. Supremo, hoje em dia, o pessoal sabe, era o contrário, né? Não sabe escalar a seleção brasileira. Eu falei isso ontem em sala de aula. E hoje, sabe, os 11 ministros, sabe quem joga em qual posição, inclusive, né? Exato. E a gente vive uma situação muito ruim, que eles são criticados como se políticos fossem. E as decisões lá, os embates, os debates, deveriam ser eminentemente técnicos, mas por vezes são políticos. Isso é uma coisa que seria um momento interessante. É que o Brasil está tão complicado que é difícil você colocar um tema importante como esse no debate público, mas seria um caso até de repensar todo o desenho do judiciário, o desenho institucional, né? O Supremo Tribunal Federal, as Supremas Cortes Europeias, por exemplo, os juízes possuem mandato. Eles entram com data de entrada e data de saída. Eles vão lá e dão uma contribuição, é um munus público quase. Eles vão lá e dão uma versão deles durante aquele período e depois vão se refrescando, vão se modificando com mais frequência, com mais velocidade. Né?
O modelo brasileiro copiou o modelo norte-americano, que o americano é até pior que o brasileiro. A pessoa fica lá até os 90 anos, né, vai de bengalinha e continua trabalhando. Aqui, o ministro, né, o juiz sai com 75. Mas ainda assim, você entra um ministro muito novo, com 40, 41 anos, e ele fica o quê? Mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal, né? Então, e ainda com esse poder que o Supremo se apropriou, você vê que ele vira realmente uma pessoa única dentro da República Brasileira. E isso gera um sentimento de animosidade muito grande. Porque, de novo, são pessoas sobre as quais você não tem acesso, você não vota, você não tem prestação de contas, eles estão blindados. E olha que interessante, porque a blindagem do juiz é importante para o juiz poder julgar da melhor forma que ele entende para aquele caso. Né? Senão, o juiz julgar, imagina um juiz julgar com medo. Né? Acabou, ele é pressionado ou pelo bandido, ou pelo poder econômico, ou pelo poder político. Ia ser o pior dos mundos, pior do que o que nós vivemos hoje. Agora, quando você tem uma blindagem, a blindagem institucional, que serve virtuosamente para uma boa decisão, blindando decisões políticas, isso cria um curto-circuito na cabeça da população e você começa a questionar a própria existência de prerrogativas para os magistrados. E aí você vai criar uma situação que daqui a pouco ninguém vai mais querer ser juiz. Né? Você vai querer ser vidraça. Né? É algo complicado. Assim. As consequências desse desarranjo institucional que nós vivemos hoje. De novo, muito incitado pelo pós-positivismo, nós não sabemos onde isso vai parar. Né? Daqui a 10 anos ou menos, onde isso vai parar. Porque o judiciário, usando princípios, ele é incontrolável. Incontrolável. E imprevisível. E imprevisível. E hoje, para a carreira da magistratura, ainda tem um outro elemento que é o CNJ, né? Então, você está falando de medo de bandido, medo de político, mas ainda tem o CNJ que virou um poder controlador um tanto quanto, digamos, me fugiu a palavra agora, mas não é criticável, nem perigoso, mas é controverso, digamos assim. Na verdade, o que acontece? Justamente pelo fato de o judiciário não ser eleito, né, de ser um chamado poder contra-majoritário, é um desejo da população, da sociedade, que haja instâncias de fiscalização. Né, não haver mais aquela ideia da carteirada, sabe com quem está falando, o juiz ele se acha um semideus, ou um deus, ou um intocável. Isso não cabe em nenhuma república séria, ninguém se ache com esse papel, com essa atribuição ou com essa prerrogativa. Num país sério, isso é inaceitável. Mas, eventualmente, a gente se depara com essas aberrações, a gente sabe disso. Então, você ter essas instâncias de controle é um anseio da sociedade. O problema é como é que ela vai funcionar na prática, né? Como é que ou então entra você naquela discussão, né? Quem controla o controlador? Quem fiscaliza o fiscal? E aí, de novo, você pode criar um CNJ? Certamente. É algo que tem um apelo popular e social muito grande, que é a fiscalização de um poder. Todo poder ele deve ser limitado, fiscalizado, sob pena de ele, de repente, ir numa crescente que gera arbitrariedade. Agora, também devemos pensar, sob o ponto de vista de desenho institucional, em ter freios e contrapesos, em ter momentos de avaliação também dos órgãos de fiscalização. Né? E todos eles, né, merecem esse olhar demorado. TCU, CNJ, o próprio Ministério Público, são todas instâncias de fiscalização dos poderes, mas quem fiscaliza esses fiscais? Essa também é uma discussão que está entrando na ordem do dia. Né? Pois é, tardiamente. Doutor Fábio, a gente está se aproximando da 1 hora, eu sempre fico com medo de cair. Aqui a gente tem uma praxe, que os nossos convidados indicam 3 livros, aqui é o perfil para advogados, né? 3 livros que o senhor consideraria indispensável. Eu vou ser benevolente com o senhor, vou pedir só 2, porque o terceiro eu vou indicar em seu nome, é esse aqui, ó. Livraria do Wilsinho, Livraria O Retorno ao Positivismo Jurídico. Quem quiser fantástico, também... eu sou... E quem quiser pode me mandar um direct. Pode me mandar um direct que eu encaminho para o Wilsinho. É o @juizfabio_r_gomes. E pode me mandar um direct que eu encaminho para o Wilsinho e ele entrega rapidamente no Brasil inteiro. O Wilsinho entrega mais rápido que... É mais eficiente que a Amazon.
É impressionante. Olha, eu vou sugerir dois livros que eu gosto muito. Um primeiro é um clássico, né, que merece ser lido e relido, que é a Teoria da Norma Jurídica. São dois, né? A Teoria da Norma Jurídica e a Teoria do Ordenamento Jurídico, do Norberto Bobbio. Né? São livros clássicos que merecem ser lidos, relidos, relembrados. Tem um outro que eu gosto também, que é o Interpretar e Argumentar, do Riccardo Guastini. Ricardo com 2 Cs, é um professor Uhum. italiano. E um terceiro em inglês, para quem gosta de leitura em inglês, do direito norte-americano, é um do Frederick Schauer, que é Think Like a Lawyer, né? Thinking, pensando como Uhum. um advogado. Uhum. É um livro também de teoria do direito muito simples, básico, ele escreve muito bem, que ele escreveu para os alunos dele, da graduação, mas que ele dá um panorama muito legal da teoria do direito anglo-saxã e que se serve, com certeza, muito para a compreensão, a melhor compreensão do direito brasileiro. Então, eu indicaria do Schauer, Think Like a Lawyer, Interpretar e Argumentar, foi um livro bem recente, do Ricardo Guastini, e eu não poderia mencionar o professor Norberto Bobbio. Aí tem os clássicos, o Kelsen, vamos reler Kelsen, Kelsen é bom, né? É, E por aí, e os positivistas em geral, né? isso. Mas depois a gente faz uma arte bonitinha, eu vou marcar o seu perfil lá, com as suas indicações. A gente chama de indicação do mestre. Tá Agora, joia. deixa eu aproveitar uma perguntinha. O julgamento de Nuremberg não foi um pós-positivismo aplicando-se o direito natural dentro do sistema de uma lacuna completa e Sim, total? na verdade, o Tribunal de Nuremberg foi uma resposta política aos horrores da guerra. É um tribunal que, na verdade, ele é quase um tribunal ad hoc. Na verdade, ele foi Uhum. constituído para solucionar um problema quase insolúvel, porque a condenação era certa ali, né? Você tinha que dar uma resposta às pessoas institucional, né, com um verniz institucional, para aqueles crimes, aquelas atrocidades que tinham sido cometidos na guerra. Então, foi um julgamento que caminhou, né, pelo fio da navalha da institucionalidade, mas que certamente ele foi pós-positivista ou justnaturalista, porque era o caminho que encontraram para haver a condenação daquelas pessoas. Né? Algo que, inclusive, assim, tem uma parte do livro que eu falo de algo semelhante a isso, que é uma crítica que o Hart faz ao Radbruch, o Gustav Radbruch, um professor alemão muito conhecido, que era positivista, e depois da Segunda Guerra ele se autodeclarou justnaturalista, aí criou a fórmula da extrema injustiça, que até inspirou Alex depois, né? Uhum. O direito que é extremamente injusto não é direito. Não aplica. E o Hart falou que isso era uma crítica ingênua, porque era preferível você ser franco e dizer, olha só, aquele direito lá era válido e ele aplicou. O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, puni-lo retroativamente, porque o que ele fez foi ruim demais. E vamos assumir o risco dessa nossa decisão e os ônus dessa nossa decisão. Ou seja, franqueza típica e a boa franqueza positivista verbalizada pelo Hart, tentando não se escudar, se esconder atrás de fórmulas milagrosas, principiológicas, que, na verdade, elas dificultam a compreensão e a verdade do argumento, né? A sua real intenção por trás da decisão. É o segundo convidado, o Bruno está lembrando aqui, o segundo convidado que indica essa obra. Doutor Fábio, olha, muitíssimo obrigado. Eu quero saber se quem comprar o livro pode passar lá na 78ª para pegar o autógrafo. O meu está garantido, né? Com certeza. Eu terei enorme, assim que voltarmos à fase presencial, né, eu estou ansioso para tomar a minha vacina. Né, espero que todos fiquem bem e se vacinem o mais rápido possível, porque só com a vacinação que a gente vai conseguir ter uma vida normal. Mas assim que houver essa vacina e todo mundo começar a voltar um pouco para a nossa vida mais ou menos normal, terei o maior prazer de assinar o livro de todos. Tem que deixar uns exemplares lá na livraria do Ilcinho, hein, quando estiver É passando por verdade. ali. Doutor, então depois de vacinado, agora que eu descobri que o senhor é só faixa azul, eu vou lá no seu tatame, hein? Mas, deixa a parte, eu sou um bom faixa azul. Bom, o corte de cabelo está mostrando que é bom. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, por essa aula. Foi maravilhoso. Estou vendo aqui o pessoal comentando, todo mundo gostou muito. Espero poder contar com o senhor outras vezes. Pô, vai ser um prazer.
Eu quero também agradecer a promoção à faixa preta, eu tinha esquecido de falar isso inicialmente. Falou Também, que o pessoal pega no mas pé. fiquei feliz. Um dia eu chego lá. Uma das minhas metas é essa, né? Vida saudável, né? Esse esporte, eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu, é um esporte que faz muito bem para a mente, para o corpo. Então, é uma das minhas atividades que me ajudam muito a manter a mente arejada. Mas foi um prazer. Eu gosto muito de falar sobre o direito, de conversar, né, e de tentar incitar o debate. O mais importante, Rafael, é deixar claro aqui que eu nunca tive e nunca terei a pretensão de ser dono de verdade alguma. O que eu quero é mostrar que há um caminho alternativo para aqueles que se sentem extremamente desconfortáveis, que discordam dessa concepção pós-positivista, discordam disso que vem sendo dito pela academia e pelos tribunais e não sabem como fugir dessa camisa de força. Há saída. Há um caminho para você retornar a um direito mais previsível, mais arrumado, mais fácil de ser trabalhado na prática e também compreendido na teoria, que é o positivismo. Então, é justamente criar essa fagulha de um debate para que, quem sabe, mais pessoas retornem ao positivismo jurídico. Maravilhoso. Agora, esse termo positivismo suscita alguns preconceitos, né? Por conta de Augusto Conte. É impressionante. Muito. Doutor, então até breve. Vamos voltar aqui a esse debate que eu vi que foi um sucesso, o pessoal adorou. Sensacional. Que bom. Vai ser um prazer. O livro é porque o Sensei não leu ainda. Na hora que ele ler, vai dar a faixa preta por honra. Na verdade, eu tenho, a minha Sensei é a Kira Grace. Opa, aí é difícil, hein? 5 vezes campeã mundial. Casca grossa. Casca grossíssima. Doutor, um grande abraço, muito obrigado e vou cobrar meu autógrafo. Tá bom, com prazer. Obrigado pelo seu tempo. Um abraço. Tchau, tchau.